Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo da química de enóis e enolatos. Hoje, nessa aula aqui, vamos falar sobre algumas reações complementares que eu ainda não comentei em nenhuma aula dessa playlist. Nós vamos falar sobre a condensação de Claisen, a condensação de Dieckmann, que mais à frente vocês vão ver que é muito próxima da condensação de Claisen, e a reação de Perkin. A condensação de Claisen, ela é um método de síntese para beta-cetoésteres, ou seja, isso aqui é um grupo funcional éster, carbono alfa, isso aqui é o grupo funcional éster, carbono alfa, que é aquele que fica do lado do grupo funcional, e o carbono beta. No carbono beta eu tenho um grupo cetona, então por isso é que é beta-cetoéster. Grupo funcional éster, o carbono alfa, o grupo funcional, o carbono beta, e no carbono beta eu tenho uma cetona, então beta-cetoésteres. Os beta-cetoésteres são compostos interessantes que na próxima aula eu vou falar sobre a reatividade deles. E eles são sintetizados por essa reação que é conhecida como reação de condensação de Claisen. Um fato interessante sobre essa condensação de Claisen é que tem sempre que lembrar que ésteres são suscetíveis a sofrer hidrólise básica, né, do grupo funcional éster. Então, para que isso seja evitado, a condensação de Claisen ela sempre tem que ser realizada com ésteres etílicos ou metílicos, e o solvente tem que ser, e a base tem que sempre ser igual, né, ao grupo ligado ao éster. Então, se você está fazendo uma condensação aldólica, desculpa, uma condensação de Claisen com um éster etílico, você tem que usar etóxido de sódio como base e etanol como solvente. Se você estiver usando um éster metílico, você tem que usar metóxido de sódio como base e metanol como solvente. São os dois detalhes que precisam ser sempre observados para se realizar uma condensação de Claisen. Bom, vou mostrar aqui como exemplo a condensação de Claisen para a síntese do acetato de etila, que é um beta-cetoéster que tem uma aplicação sintética muito grande e que ele é sintetizado a partir da condensação de Claisen de duas moléculas de acetato de etila em etóxido de sódio e etanol. O mecanismo para a condensação de Claisen envolve a enolização em meio básico do éster e uma reação de substituição nucleofílica acílica. Na playlist de ácidos carboxílicos e derivados, disponível aqui no canal, tem uma aula introdutória sobre essa reação de substituição nucleofílica acílica. Então, na primeira etapa do mecanismo, tem-se a reação de enolização em meio básico, onde a base, o etóxido, vai abstrair o hidrogênio alfa-carbonílico do éster, gerar o enolato. Esse enolato vai agir como nucleófilo, atacando a outra molécula de éster na sua carbonila, formando esse intermediário tetraédrico aqui, e o par de elétrons da carga negativa, né? No caso, o par de elétrons aqui do oxigênio, vai restaurar a ligação dupla carbono-oxigênio, né? Restaurar a carbonila, e vai expulsar uma molécula de etóxido que pode reagir lá novamente, né, que o etóxido aqui ele não precisa de estequiométrico, ele pode ir catalítico. E então, você vai ter como produto o beta-cetoéster. Então, esse é um exemplo muito clássico de condensação de Claisen. Esse exemplo que eu mostrei anteriormente para a síntese do acetato de etila a partir da condensação de Claisen de duas moléculas de acetato de etila é o que se chama condensação de Claisen homogênea ou condensação de Claisen não cruzada, que ela ocorre com o mesmo éster, tá? Existe uma diferença, né, uma outra modalidade, que é a condensação de Claisen heterogênea ou a condensação de Claisen cruzada, que ocorre entre um éster e uma cetona. Um exemplo aqui é quando você tem o benzoato de etila,
reagindo com acetofenona em etóxido de sódio e etanol. No caso aqui, o etóxido vai formar o enolato da acetofenona. Reparem que no caso de ésteres benzílicos não tem hidrogênio alfa-carbonila, porque de um lado ligado à carbonila está um anel benzênico que não tem hidrogênio alfa e esses hidrogênios aqui eles não são alfa a carbonila. Então, ésteres benzílicos não têm hidrogênio alfa, ou seja, eles só podem sofrer ataques de enolatos, mas eles não podem gerar enolatos. Então, para isso, utiliza-se aqui uma acetona, nesse caso aqui utiliza-se a acetofenona, que a exemplo do éster só tem hidrogênio alfa de um lado, então ele só pode gerar enolatos nesse carbono, e esse enolato vai atacar aqui a carbonila do éster e vai formar no caso aqui, não um beta-cetoéster, mas um composto beta de carbonilados, né? Aqui não formou um beta-cetoéster porque a cetona atacou o éster e formou, então, um composto beta de carbonilado que, numa aula futura, né, na próxima aula, eu vou mostrar como esses compostos beta de carbonilados são importantes em síntese orgânica. Já a condensação de Dieckmann é simplesmente uma condensação de Claisen que ocorre intramolecular, ou seja, é a molécula mesmo reagindo com ela. Um exemplo clássico da condensação de Dieckmann é isso aqui. Eu tenho o éster metílico desse diácido carboxílico, tratado com etóxido de sódio e etanol, e eu vou formar aqui um beta-cetoéster. A diferença é que é um beta-cetoéster cíclico. No caso aqui, só para ilustrar o mecanismo, o etóxido vai abstrair um próton alfa, seja qualquer uma das duas carbonilas, né? Esse enolato formado vai atacar a outra carbonila da mesma molécula por uma reação de substituição nucleofílica acílica intramolecular. E após a restauração da carbonila e saída do grupo abandonador, que é o íon etóxido, temos aqui o beta-cetoéster cíclico. Então, a condensação de Dieckmann ela tem um nome diferente só porque ela se refere especificamente a condensações de Claisen intramoleculares, mas é a mesma reação da condensação de Claisen. E a última reação complementar aqui que eu vou mostrar é a chamada reação de Perkin, que é um exemplo muito interessante, né, que não é muito comum se trabalhar em química orgânica, que é uma reação que se passa por enolatos de anidridos de ácido. Enolatos de anidridos de ácido e de cloretos de acilo, embora eles existam, eles não são muito comuns, né? Quando eu digo comuns, é que normalmente não são assunto, matéria de química orgânica em nível técnico ou em graduação. Normalmente se vê isso mais a nível de pós-graduação. Por isso que eu sempre costumo separar em aulas próprias assuntos que não são dos mais corriqueiros em cursos de nível técnico e graduação. Então, a reação de Perkin ela foi utilizada para a síntese de ácidos cinâmicos. Esse daqui é um ácido cinâmico, é o ácido cinâmico, o nome desse composto é ácido cinâmico, que é um produto natural de bastante interesse. E ele é sintetizado com anidrido acético, benzaldeído, acetato de sódio, que vai ser a base, em ácido acético. Na primeira etapa do mecanismo, o acetato de sódio abstrai um hidrogênio alfa do anidrido acético, forma um enolato desse anidrido. A carga negativa restaura a carbonila e ataca a carbonila do aldeído, formando esse intermediário. Aí ocorre aqui uma transferência de íons acetatos, que depois a carboxila ataca a outra molécula, uma outra molécula de anidrido acético, formando essa espécie aqui, né? E depois tratando com base. Na verdade, isso aqui é outra molécula de acetato, tá errado, outra molécula de acetato vai abstrair esse próton e liberar, é como está aqui, tá? Aqui está errado. E vai liberar, então, esse acetato, e esse acetato vai atacar novamente
essa, essa carbonila, que quando restaurar a carbonila vai liberar então o ácido cinâmico, outra molécula de anidrido acético e junto com o ácido acético, depois vai neutralizar o ácido cinâmico. Esse mecanismo eu mostrei aqui apenas como exemplo, porque ele já foi contestado várias vezes. Não é que é contestado, existem outras propostas, então ele não está muito, digamos assim, consolidado, né? Mas o interessante aqui é mostrar que todas as propostas mecanísticas concordam que a primeira etapa ocorre com a geração de um enolato de anidrido acético, de anidrido de ácido. E por isso é que é interessante essa reação, porque é um exemplo muito incomum de anidridos de ácido gerando enolatos e seu enolato atuando como nucleófilo. Mas o mais importante, né, mais importante do que saber ou decorar esse mecanismo conhecer a reação de Perkin, que é uma reação muito utilizada para a síntese de ácido cinâmico e derivados, porque a partir daqui, se você utilizar um, um outro derivado de aldeído benzoico, né, de benzaldeído, com R, que no caso, substituindo essas posições, você vai sintetizar aqui derivados de ácidos cinâmicos. E isso já foi feito na literatura por várias vezes, né? Então, a reação de Perkin é um exemplo muito interessante, mas como eu falei, é só trabalhado a nível de pós-graduação, até porque tem essa questão do mecanismo ainda não estar completamente elucidado, de você ter várias propostas, então não faz muito sentido se trabalhar a reação de Perkin num curso de graduação tradicional e principalmente no curso técnico, tá? Mas, se você tiver inserido em algum programa de pós-graduação ou então, mesmo na graduação, no curso técnico, estiver envolvido em um projeto de iniciação científica, por exemplo, trabalhando com isso daí, a reação de Perkin pode ser um assunto interessante para ser tratado, né? Bom, era isso. Essas aqui são reações de fato complementares, né, como eu falei, e obrigado, bom estudo.